Por muitas e muitas vezes, o Senhor Jesus, ele se refugiava, às vezes no jardim de Getsêmani, outrora ele ia para o Monte das Oliveiras, às vezes para a beira do lago de Genezaré, o, o Mar da Galileia. Por inúmeras vezes ele foi para passar momentos de reflexão, momentos de descanso, por que não? Mas mesmo nesses ambientes, Jesus sempre esteve ocupado com relação ao reino. E às vezes nós ficamos pensando assim, a vida da cidade é uma vida tão difícil, é uma correria, se levanta cedo, tem que se preparar para ir ao trabalho. Você se levanta e se arruma, se prepara, veste o uniforme, aquele que usa o uniforme, e parte para a empresa, para o trabalho, enfim, é aquela correria total. E quando você tem uma folga, você fala, bom, agora eu vou folgar, agora eu vou passar por um momento de lazer e esquecer tudo, vou dar uma refrescada aqui na minha memória. Mas o que é interessante, o que eu passo agora a pensar, que o homem de Deus, a mulher de Deus, independente do ambiente que ele esteja, ele sempre vai estar ocupado com o reino de Deus. Da mesma forma que Jesus. Jesus, às vezes ele estava lá no meio dos fariseus, às vezes no templo, ou nas sinagogas, ou mesmo lá no meio da praça, ou nas avenidas, né? Das cidades ou aldeias, não sei, nós usamos o termo avenida hoje, né? Mas no meio dos grandes centros, no meio do grande fluxo de pessoas, vamos dizer assim. E Jesus no meio do fluxo de pessoas, Jesus no jardim de Getsêmani, ou no Monte das Oliveiras, ou à beira do lago de Genezaré, sempre estava ocupado com o reino. E nós, amados, nós passamos essas correrias todas, e quando nós paramos para tirar um momento de descanso, nós descansamos simplesmente das nossas atividades circulares, ou a nossa atividade profissional. Mas com relação ao reino, nós nunca vamos nos descansarmos, ou seja, vou ficar livre, vou tirar um tempo, vou dar uma pausa, vou ficar momentos ausentes dessa atividade. Não tem jeito, porque está aqui dentro de nós, o reino de Deus está aqui dentro de nós, a palavra de Deus está aqui dentro de nós, e aonde nós estivermos, a palavra de Deus está. Então, não tem como, se você está em uma reserva igual a essa, se você está lá na beira do rio, se você está lá nas montanhas, o reino de Deus está dentro de você. E aonde há oportunidade de falar do reino de Deus, evidentemente, eu e você nós vamos falar, porque o reino de Deus não está simplesmente lá na igreja. Tem muitas pessoas que acham que ser crentes, ou ser pregador, ou exercitar o reino de Deus é somente lá dentro do templo, é só no horário do culto das 19h30 ou 19 às 21h, e na verdade não é. Aonde nós estivermos, a palavra de Deus está em nós. E é como que Jesus falou, lá em João capítulo 15, versículo 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então é necessário que a palavra de Deus esteja dentro de nós 24 horas por dia, seja na cidade, seja no campo, seja lá no meio da floresta, seja lá no deserto, seja no meio dos pedregais, das montanhas, seja lá no meio do mar, aonde nós estivermos, a palavra de Deus, ela tem que estar em nós, e se ela está em nós, aonde nós estivermos, nós vamos exercitar e vamos falar do reino de Deus. Então, guarde essa palavra no seu coração, lembrando que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Guarde essa palavra no seu coração e seja testemunha de Jesus Cristo, como ele diz lá no livro de Atos, Atos capítulo 1, verso 8, Jesus fala assim:
E vós recebereis a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Então lembra que aonde você estiver, você é testemunha de Jesus. Aonde você estiver, o reino de Deus está dentro de você. E Jesus confirma mais ainda, lá em João capítulo 15, versículo 16, ele diz: não foi vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça. Deus abençoe, um grande abraço, e lembra, o reino de Deus está aqui no meio de nós, está dentro de nós. Então guarda a palavra e seja fiel e dê testemunha de Jesus Cristo aonde você estiver. Abraço.